Olá pessoal, tudo bem? Eu vim contar um caso para vocês muito interessante do ponto de vista de como a nossa mente funciona. Um caso triste, na verdade, onde uma criança morreu, infelizmente, mas mostra muito sobre a nossa programação mental, sobre como as coisas elas são processadas na nossa mente, como a gente reage no dia a dia de forma automática. Então, o caso é o seguinte: uma mãe que esqueceu a bebê no carro, uma menininha de menos de 2 anos. Essa bebê estava dormindo e a mãe voltou depois de 7 horas e a bebê tinha falecido. Não é a primeira vez que isso acontece, isso até acontece mais do que vocês imaginam. E, e aí a gente fica se perguntando, né? Como uma mãe esquece, ou por que isso aconteceu, e enfim, dá para ver isso de vários ângulos, mas eu quero trazer para vocês a explicação da parte da mente, onde a nossa programação que nós temos, né, aquelas coisas que a gente faz automaticamente no dia a dia, como essa programação fica ali no nosso inconsciente e a gente acaba seguindo essa programação e aí pode acontecer esse tipo de coisa. Então, a gente tem 90% do nosso, entre 90% e 95% do nosso jeito de fazer as coisas diariamente está já programado, porque a gente se acostumou, se habituou a fazer daquele jeito, então a mente vai de forma automática. Então vou dar um exemplo, porque eu já dei várias vezes na rádio, mas vou dar aqui para vocês entenderem como funciona, para você ver como é tão interessante. Quando você, por exemplo, está dirigindo ou andando por uma rua que você conhece, que você passa lá todos os dias, o que você faz? Você vai por este caminho sem prestar muita atenção nele, porque naquele momento o seu subconsciente, a sua mente inconsciente, assume a direção e de repente você se vê chegando lá naquele lugar que é o seu destino, sem lembrar muito bem do caminho, do que aconteceu pelo meio do caminho. Já aconteceu isso com você, provavelmente, de você chegar em casa e falar, nossa, nem lembro se o farol estava vermelho, eu não lembro o que tinha pelo caminho, e de repente eu já estou em casa e nem lembro do trajeto. Isso é comum. Por quê? Porque naquele momento que você estava fazendo aquele trajeto, você provavelmente começou a pensar numa outra coisa. Então a sua mente inconsciente assumiu o programa que já está dentro de você, que tem a ver com esse caminho, com esse conhecimento desse caminho. Então você vai de automático. É por isso que a gente dirige automático, é por isso que a gente pensa em fazer as coisas racionalmente, mas quando você menos espera, você já fez outro jeito. Tanto que aqui no consultório eu faço essa desprogramação das coisas, né, de dentro das pessoas que estão automáticas. Bom, e então o que aconteceu naquele momento? A mente subconsciente assumiu a direção e você chega são e salvo ali de forma automática no seu destino. Se você estivesse naquele momento num caminho, olha que interessante, que fosse a primeira vez ou algo que não é tão usual no dia a dia, quando você se vê num lugar novo, você presta muita atenção. Aí você para a mente com aquelas historinhas que você estava pensando, ou se você estava se preocupando com alguma coisa. Naquele momento você para tudo para observar o seu entorno. E aí o que você faz? Muitas vezes até a gente baixa o som, a gente presta atenção de outra forma, a gente vai mais devagar, porque é uma coisa nova, não tem um programa. E se não tem um programa, você pode se perder. Então você presta atenção e aí naquele momento sua atenção está toda voltada para aquilo, tá? Então essa é a explicação. Então o que aconteceu com essa mãe? Ela não estava habituada todos os dias a levar a filhinha na creche. Quem fazia isso era o marido. Só que naquele dia a programação deles mudou e aquela criança ficou com a mãe. E a mãe falou, claro, eu vou levar. E o marido foi, enfim, fazer os afazeres dele. E a mãe ficou de levar a criança na creche. Como a criança dormiu, ela estava na cadeirinha, a menina, ela dormiu. O que aconteceu? O programa inconsciente da mãe que fazia o trajeto todo dia de uma determinada forma nem parou para lembrar de olhar
né, para trás de lembrar da filha. E aí foi interessante porque, apesar de ser bem triste, né, gente, é bem complicado. Eu já peguei esses casos bem complicados, você fala, caramba, né, como a gente olha para isso, mas a gente tem que entender, para a gente se soltar, né, inclusive das culpas e tudo mais. Então, o que aconteceu? Naquele dia, inclusive, ela falou dos filhos, né, da filha e de outros filhos, mas ela não acessou essa informação. E aí, ela foi só lembrar depois. Então, isso acontece muito. Então, entendam que o nosso subconsciente, ele assume de forma automática o nosso dia a dia, 95% desse dia a dia. Então, significa que você não consegue controlar as coisas que acontecem, por mais que você faça um plano contrário. Quando você muda a programação dentro de você, daí sim você é capaz de ficar neutro, como se você estivesse ali pela primeira vez na situação. E aí é quando a pessoa começa a se permitir fazer o diferente. Então, todo esse é um trabalho que tem que ser feito. E é isso, pessoal, eu trouxe essa história, apesar dela ser triste, bem triste, ela é, como eu disse para vocês, mais comum, né, do que a gente imagina, e traz essa informação, essa história traz essa informação de como a nossa mente funciona. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo.